Olá, meus futuros colegas concursados! Vocês sabiam que existe um grande macete para vocês fazerem provas de verdadeiro ou falso, ou de certo ou errado? Então, eu sou o professor Werner Heck, esse é o canal Defensolândia e hoje eu vou ensinar para vocês esse macete que eu utilizei em algumas provas e me deram bons resultados. Então, fica comigo até o final. Bom, galera, eu recebo várias questões aqui, o pessoal falando e às vezes até compartilhando os seus medos quanto às provas de verdadeiro ou falso, ou certo e errado, as provas da temida Sebrasp ou CESP, para quem é mais antigo aí. Então, é muito comum essa banca chamada de Sebrasp ou CESP fazer questões de verdadeiro ou falso. Outras bancas às vezes também fazem, como a FCC, enfim, tantas outras aí. Mas sempre que vocês tiverem uma prova de verdadeiro ou falso, certo ou errado, vocês vão conseguir aplicar esse macete que eu vou ensinar para vocês nesse vídeo aqui. E digo mais, gente, foi um divisor de águas. A partir do momento que eu comecei a utilizar, eu melhorei significativamente o meu desempenho, ganhando 10, 15 pontos do que eu tinha antes de fazer isso e olhar de forma lógica para as provas de concurso. E é importante também deixar essa dica para vocês. Sempre olhem para o conteúdo das provas, para a matéria que vocês estão estudando, para os concursos públicos, de forma objetiva, de forma lógica. Porque, gente, existe a necessidade de que esses concursos tenham uma lógica e possam ser explicados para quem está ali de fora auditando aquilo, para saber que não existe favorecimento. Então, exige sempre dos concursos públicos uma lógica. E essa lógica, se vocês entenderem, vocês vão melhorar bastante o desempenho de vocês nas provas de concurso. Mas antes de eu continuar, pessoal, se vocês querem mais conteúdos como esse aqui, deixe um joinha aqui no vídeo, se inscreva no canal, ative a notificação, coloque as aspas no sininho para vocês não perderem nenhum vídeo que eu posto aqui, como é esse que eu estou entregando para vocês e eu tenho certeza que vai fazer a diferença para vocês nos concursos públicos. Mas voltando aqui então, qual é o grande macete? As provas de certo ou errado, elas têm uma divisão entre as alternativas corretas e as alternativas erradas. Então a gente, em regra, tem metade ou muito próximo da metade, pouquíssima diferenciação ali. Se a gente tem 100 questões, no máximo 49, 51, 48, 52, não vai mais longe do que isso de diferenciação entre certo e errado. Questões que estão corretas, assertivas que estão corretas e assertivas que estão erradas. Mas você deve estar falando isso. Poxa, professor, essa era fácil de responder. Agora o difícil é saber qual é a certa e qual é a errada. Então, gente, eu vou responder para vocês isso também. Como que eu fazia essas provas? Eu analisava todas as questões e buscava inicialmente, na primeira leitura de todas as questões, eu buscava as alternativas erradas, porque são as mais fáceis da gente encontrar. São as que a gente olha e já fala, tá errado por conta disso, ou tá errado por conta daquilo, ou tá faltando tal expressão, ou você já olha desconfiado por uma certa assertiva ali e fala, puxa, essa assertiva aqui tá com cara de estar errada. Enfim, eu procurava as que eu tinha certeza que estivessem erradas e tinha motivos para dizer que aquela assertiva estava errada, e essa era a primeira leitura da prova. E depois disso, eu contava quantas assertivas erradas eu tinha identificado. Se eu tivesse identificado muito próximo da metade das questões, por exemplo, no caso de 100 questões, se eu tivesse identificado 45 ou 42, 43 questões erradas, eu já sabia que eu poderia marcar correto todas as outras. Poxa, professor, mas aí tem um probleminha, vai ter um erro aí grande, porque uma certa, em regra, anula uma errada, então eu vou perder uma parte aí dessas 7 questões que eu vou errar. E eu vou errar possivelmente para ambos os lados, e aí a gente já está falando de 14 questões erradas na sua prova. Mas olha só,
Se você errar 14 itens, a gente está falando de a gente está falando de menos 28 pontos. E menos 28 pontos, gente, já está colocando vocês lá dentro da nota de corte para ir para a próxima etapa, para fazer uma correção de uma discursiva, se for o caso, nesse concurso, se tiver uma discursiva, ou até mesmo você continuar andando nas etapas. É óbvio que esse macete aqui que eu tô dando para vocês é para ser utilizado na hora do perrengue, né, gente? Se vocês já estão mirando ser o número 1 do concurso e tal, esse macete, ele ajuda vocês em parte. É óbvio que para ser o número 1, você vai ter que ter muita convicção também das corretas. Então isso aqui é um macete para vocês saírem do perrengue ou para melhorar a eficiência de vocês na efetividade, lá na hora de conseguir pontos numa prova de concurso. Testem esse macete que eu dei aqui para vocês e aí eu já vou deixar a pergunta do dia. A pergunta do dia é: testou o macete? Deu certo? Funcionou? Melhorou o desempenho de vocês na prova? Me respondam aqui nos comentários para eu saber se realmente isso está tendo efeito para vocês, porque para mim teve. Então foi um macete bem importante quando eu estava fazendo meus concursos, beleza? Eu tenho certeza que vocês vão gostar de algum desses vídeos que está aparecendo aqui do lado. Por hoje é só e a gente se fala na próxima, pessoal. Bora assombrar o examinador.